Fala, massa atleticana, torcida do Galo, temos aqui as últimas informações do nosso Galão sobre o mercado da bola. Tá começando as especulações. Temos aqui, galera, 4 nomes de possíveis reforços do Galo para essa janela de exceção agora, que vai abrir do dia 1º até o dia 10 para o Super Mundial, ou que podem chegar aí na janela principal, que é a do meio do ano. Vou trazer para vocês aqui 2 cortes, um com o canal do Frossar, né, o jornalista Frossar aí, que vai falar sobre o Thiago Mendes, volante aí que pode ser novo reforço do Galo, e ainda informações do Mercadão da Bola com os donos da bola na sequência. Vamos para as informações então, quero deixar os créditos aqui, link na descrição aos respectivos canais, e vamos agora conferir o que há de mais novo no Mercadão da Bola, que está começando a se agitar no Galão. Vamos embora, se inscreva, deixa o like para acompanhar os vídeos aqui do canal. Vamos junto, deixa o seu like e bora ver. Existe de fato a possibilidade de o Thiago Mendes ser jogador do Galo, né? Primeiro vamos falar um pouquinho o que temos de informação sobre ele, depois falar um pouquinho sobre o jogador. Primeiro, o que existe entre Atlético e Thiago Mendes nesse momento, de acordo com as nossas apurações. Existe uma conversa em andamento, tá? O Atlético já entrou em contato com o staff do Thiago Mendes, já manifestou um desejo de contar com o jogador, e essas conversas estão em andamento. Claro que facilita o fato de o jogador ficar sem contrato agora, daqui a alguns dias. Ele está em reta final de contrato com o Al Rayyan, que é o time do Catar, treinado pelo Arthur Jorge, inclusive ex-treinador do Botafogo. O Roger Guedes, ex-jogador do Galo, joga também nesse time, né, no Al Rayyan. E o Thiago Mendes, que está lá já há algum tempinho, tem contrato apenas até o fim do mês de junho no Al Rayyan. Então, um atleta que vai ficar sem contrato, é muito mais fácil, né, você contratar um jogador que está sem contrato do que você ter que comprar os direitos econômicos do atleta junto ao clube atual. Então, isso sem dúvida nenhuma favorece a negociação, né, facilita. A gente sabe que o Atlético, né, não está num momento de grandes investimentos. A gente adoraria que estivesse, a gente inclusive reclama bastante disso, porque nos foi prometido lá atrás um investimento bem maior do que está acontecendo, né, com novos aportes, enfim. Mas a gente sabe que o Atlético vai para uma janela sem tantos investimentos assim. Então, a situação do Thiago Mendes sem fim de contrato, ela é bem favorável para o Atlético fazer a contratação. Já existe um contato, já existe uma conversa, o nome é aprovado pela comissão técnica do Atlético, tá? A comissão entende que é um jogador que agregaria valor a essa posição hoje tão carente, né, tão escassa no elenco do Galo. O Atlético tem passado dificuldades com o volante aí, passou muitas dificuldades nessa posição no primeiro semestre. O Thiago Mendes pode sim ser um reforço para o segundo semestre. Tudo vai depender aí do avanço das conversas nos próximos dias. Bom, e quem é Thiago Mendes, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse jogador, caso você não o conheça. O Thiago Mendes tem 33 anos, fez 33 neste ano, né? É um atleta nascido em São Luís do Maranhão. Ele fez base no Goiás, né? Categoria de base do Goiás, foi revelado pelo Esmeraldino, depois foi negociado para o São Paulo, ficou 3 temporadas no São Paulo, e do São Paulo foi para o futebol francês. Ficou vários anos lá, jogou no Lille da França e posteriormente no Lyon. Talvez ali, né, no Lille, no Lyon principalmente, tenha sido o auge da carreira do Thiago Mendes. Uma coisa interessante sobre o jogador é que ele tem uma assiduidade muito interessante em campo. É um jogador com um número muito alto de partidas disputadas por temporada, né? Desde 2012, lá ainda no Goiás, até o fim da passagem dele ali no Lyon, ele sempre teve aí um número muito alto de jogos, quase sempre mais de 35 jogos por temporada. Então não é um atleta com histórico de lesões, não é um atleta com uma questão física preocupante. Ele teve uma lesão na coxa em setembro do ano passado, essa sim, uma lesão mais chata, tirou ele de combate aí por 140 dias, né? Voltou a atuar apenas em janeiro deste ano lá no Al Rayyan, e neste ano ele fez apenas 6 jogos, né? Neste ano, né? Não na temporada do Catar, porque a contagem da temporada por lá é diferente, mas neste ano, pensando no tempo, ele fez 6 jogos, fez 4 ali entre fevereiro e março, mais no início da temporada, ficou um tempinho sem atuar, e nesses últimos dias, aí, nos últimos 2 jogos do Al Rayyan, já nesse mês de maio, ele fez 2 partidas, né, a semifinal e a final da Copa deles lá, da Emir Cup, né? Eles ganharam a semifinal e perderam a final para o Al Gharafa. O Roger Guedes, inclusive, fez o gol do Al Rayyan nessa final da competição, né, que o time, enfim, dele, do Thiago Mendes e do Arthur Jorge foi derrotado. E, rapaziada, segundo o portal Fala Galo, o Atlético sondou o meia chileno Diego Valdés do América do México, afirma jornal. Vamos ver o que está por trás dessa informação. Em busca de reforço para a sequência da temporada, o Atlético iniciou conversas com o staff do meia Diego Valdés, de 31 anos. O chileno está em fase de saída do América do México
Atlético e surge como opção para o setor ofensivo do time mineiro. A janela de transferência será aberta no próximo, né, domingo, dia 1 de junho. Segundo o portal O Tempo Esportes, o clube ainda não formalizou propostas, mas há diálogo entre os representantes do atleta e a diretoria alvinegra. A negociação é tratada como cautelosa, mas Valdez agrada a comissão técnica e ao centro de inteligência do Galo SIGA, que vê o jogador com o perfil ideal para a função de articulador de meio, né, no meio campo. O meia tem vínculo com o clube mexicano até o fim de 2026, mas o Atlético estaria disposto a investir para antecipar a sua chegada. O clube considera o custo, né, o custo-benefício aí positivo diante do desempenho do atleta nas últimas temporadas. Quem é Diego Valdez? Diego Valdez é um dos ídolos do América, foi um dos destaques do campeonato mexicano em 2023 e é nome frequente nas convocações da seleção chilena. O jogador, com passagem pelo Santos Laguna, o jogador chegou ao América do México em 2022. Então tá aí, rapaziada. Diego Valdez, meio-campista, né? Chegaria para fortalecer o meio de campo, ajudando o Gustavo Scarpa na função de articulador, né? De distribuição de jogadas aí, de criação de jogadas para o meio-campo do Galo. Rapaziada, o Elton Novaes trouxe uma informação um pouco contrária da do Frossar, mas é isso, cada um tem as suas fontes, cada um tem as suas informações. A gente só vai saber quem estava certo ou quem estava errado quando as negociações aí forem concretizadas e alguém do Galo, que no caso é o Paulo Brax, vinha a público e confirmar se há interesse, se há negociação, enfim. Vamos conferir então o corte aqui e saber um pouco mais aí dos bastidores do mercadão do Galo, bora ver. A informação que eu recebi é que 3 jogadores foram oferecidos ao Atlético. 3 jogadores foram oferecidos. O Thiago Mendes, o Pituca e o Rafael Carioca. Mas nenhum deles teve sequência para o Atlético continuar algum tipo de negociação. E no momento, nenhum dos 3 nomes interessam o Atlético. Repetindo, Pituca, que não interessam o Atlético. O Pituca, o Thiago Mendes e o Rafael Carioca. Ô bicho, de verdade. Mas não interessa porque o Pituca, o que me passaram é que o Cuca gostaria de tê-lo no Atlético. A informação que eu recebi o Cuca gostaria. Eu passei o Cuca gostaria, jeitinho. Mas a diretoria do Atlético... Por isso, eu acho importante a gente dizer, a gente está num programa de debate e explicando para o pessoal que está em casa, cada um aqui tem suas fontes. Cada um busca suas apurações. E é normal isso no jornalismo, tá, gente? Aqui eu não estou contradizendo uma fonte do Thiago ou o Thiago contradizendo uma fonte minha. Eu estou dizendo o que eu apurei desses 3 nomes. E por isso que eu estou dialogando com o Thiago. Thiago, o que mais que você conseguiu? Que ponto que você chegou? Não, eu tô só explicando para o pessoal como que eu A única coisa diferente que eu tenho seria que o Cuca gostaria de ter o... Aliás, não é nem diferente, além do que se diz. Que o Cuca gostaria de ter o Diego Pituca. Sim. A gente trouxe isso na sexta-feira passada. Inclusive chegaram a tratar sobre a possibilidade do Santos pagar metade do salário do Pituca. Então, é um jogador, e assim, eu honestamente, olhando todos, eu nem sei qual a idade do Carioca, não sei se Carioca ele tem jogado. 35. 35? Não buscaria o Carioca mais. Mas o Pituca e o Mendes Thiago Mendes. Cara, e assim, você resolve o problema. Aliás, eu fiz alguns elogios. Você tem um 5 e um 8. Eu tô com você. Eu fiz alguns elogios aqui ao Paulo Brax. E hoje eu até digo diretamente ao Paulo Brax que um dos elogios que eu fiz foi o fato do Paulo Brax chegar e expor as coisas, né? Você lembra quando ele chegou? Dá uma fofoquinha e pá! Dá uma fofoquinha aqui e pá! Começou então, Paulo com o Alisson lá em Nova Lima. Isso, em Nova Lima. Situação do Alisson e tal. E aí o Paulo Brax tratando tudo com muito cuidado, com muito respeito. Ao torcedor, tá, Brax? Pra nós, muda nada não. Mas é ao torcedor. Então, Paulo Brax, quem sou eu, né? Para dar conselho pro CEO de futebol do Atlético. Mas, cara, aparece, dá uma explicação para a torcida, fala sobre se vai ou não contratar alguém, sabe? Não é falar nome de quem, nem abrir pra gente aqui, não, tá? Mas a explicação é para a torcida, porque até agora, Paulo Brax, você como CEO do clube, você tratou a coisa de uma forma muito transparente. Eu só espero, Brax, que não tenha ninguém acima de você dizendo, não fala. Porque não dá para tratar a coisa desse jeito não, cara. Sabe? Deixar, sabe? Chega a informação de gente do Atlético que o Cuca até agora não foi procurado para tratar de nenhuma, de nenhuma contratação
ninguém diz nada. Estão falando que vão vender o Rubens aí, porque precisa botar dinheiro no cofre. Precisa chegar e explicar, cara. Precisa falar. Não, quem sou eu para falar o que você deve fazer? Eu só entendo que pode, né? Porque, afinal de contas, se o dono não aparece para falar, você sendo o cara abaixo do dono que comanda o futebol, eu sugiro que você apareça para dar explicações, né? É isso aí, rapaziada. Esses foram os nomes especulados aí de momento, né? Pituca, o Valdez aí do América do México, o Thiago Mendes e o Rafael Carioca, que seriam posições aí volantes, né, e meio campos aí para reforçar o time do Galo. Lembrando que por enquanto apenas especulações, não tem nada 100% concreto e firmado, mas é isso aí, rapaziada. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. A temporada de especulações está aberta e vai se estender por muito tempo o assunto de contratações aí, porque vai ter a parada do Super Mundial e como os times não vão estar em campo jogando, o que mais vai ter notícia é de especulação, de interesse, né, por partes aí dos clubes em se reforçar aí. E é isso aí, eu vou trazer sempre para vocês as informações, não quer dizer que elas vão se concretizar, mas, né, como aqui é um canal de cortes e informações do Galo, eu sempre vou trazer para vocês aqui as informações. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se já, ative todas as notificações aí para receber os nossos futuros vídeos. A qualquer momento eu tô de volta aí com mais notícias do nosso Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador. Forte abraço, massa, eu fui.